Fala galera, boa tarde a todos. Temos uma entrevista agora à tarde, não vai ser nada à noite, vai ter agora à tarde com o Wagner Santana, lá da Cristo é Resposta, ex-atleta e missionário. Vamos chamar ele aqui para nossa conversa. Olá, Wagner. Boa tarde, irmão, tudo bem? Tá sem fone? Tô sem. Tá ouvindo bem ou não? Ah, vou tirar aqui. Então, eu vou tirar aqui. Vou dar uma arrumadinha aqui. Tá bom o áudio, né? Fala só um pouquinho. Consegue me ouvir? Sim, tá bom. Minha tela tá muito clara. Tá bom, tô ouvindo bem. Você me ouve bem também? Só vou mexer aqui na tela que tá muito clara. Assim não. Tá muito clara a tela. Não sei por que ontem tava bom. Como assim? Bom, galera, boa tarde a todos. Temos a nossa entrevista hoje com o Wagner Santana, ex-jogador, ex-missionário, quer dizer, missionário, né? E ele vai falar um pouco sobre a vida dele, de jogador de futebol, o que ele está fazendo agora no momento, sobre a liderança dos atletas de Cristo de Santos. Então, tivemos algumas perguntas depois da semana. Então, você se apresenta primeiro, a gente se conhece, para depois a gente pegar e eu subir as perguntinhas para você, tá bom? Fica à vontade. Tem pelo menos uns 30 Beleza. minutinhos. Né? Beleza. Primeiro agradecer pelo convite aí, né? Esses dias a gente estava conversando aí fora do ar e tentando lembrar qual foi a última vez que a gente se viu, faz tempo, desde a época dos Atletas de Cristo, era lá no Gonzaga ainda, né? E às vezes eu ia lá, então faz muito tempo que a gente não se vê. Mas parabéns pelo projeto aí, me apresentar. Eu sou Wagner, né, como você falou aí, sou casado com a Raquel, pai do Levi e da Laís, e sou missionário da Igreja Cristo da Resposta aqui em Santos e também líder dos Atletas de Cristo aqui de Santos. E aí, como que tudo começou? Como que você quis ser? Você já era evangélico, né, em si, antes de ser jogador? No Brasil, muita criança nasce, os pais já querem que jogue futebol, né? E as crianças, a maioria gostam também. Claro que tem muitos outros esportes, mas o futebol predomina no Brasil, tanto é que é conhecido no mundo como o país do futebol, né? E comigo não foi diferente. Cresci querendo jogar futebol, então comecei a fazer testes em equipes para tentar entrar no clube. E aí, isso na Bahia ainda. Depois eu vim para Santos, fiz teste aqui no Santos, acabei não ficando. E comecei a procurar equipes em outros lugares. Aí fui jogar futebol em Brasília, Araçatuba, interior de São Paulo. Depois fui para Manaus, depois Tocantins, e aí fiquei um tempo fora do Brasil, na Espanha também, mas em períodos de 3 meses, períodos que a gente não chegou a acordo, então não ficava nos clubes, e aí, juntamente com isso, eu ia fazendo aquilo que faço hoje, que é a evangelização através do esporte, através do futebol. Entendi, legal, legal. Bom, vamos aqui para algumas perguntas para ver se paradinho aí. Puxar aqui. A galera quer saber aqui, o Otávio perguntou o que ser um missionário? O que é ser um missionário? Primeiro, antes de ser um missionário, a pessoa tem que entender que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, né?
E isso aconteceu comigo na minha adolescência ainda, quando tinha cerca de 15 para 16 anos. A minha mãe queria me levar para a igreja, eu tentava fugir para jogar futebol naquela época. E aí, depois de um tempo, eu entendi que Deus tinha um plano para minha vida, então eu decidi abrir mão da minha vontade, dos meus planos, para viver os planos de Deus, para viver aquilo que Deus tinha planejado para minha vida, porque a Bíblia diz em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus tem um plano, o plano dele é nos salvar, é buscar e salvar o que se havia perdido. E aí quando a gente entende isso, vem a consequência, vem as demais coisas, mas o principal na vida do ser humano é esse, né? Que muita gente se pergunta às vezes de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Então a gente entende que a Bíblia esclarece todas essas perguntas, e aí, depois que você entende esse plano de Deus, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, vem a consequência, vem o que Deus espera de cada um de nós. Tem gente que joga futebol, tem gente que joga basquete, tem gente que é preparador físico, é personal, como é o seu caso, né, e faz algum trabalho voltado na área do esporte ou em outra profissão, e aí vai direcionando aquilo para também falar da palavra de Deus. E aí, até chegar a ser missionário, eu simplesmente via os atletas aqui em Santos, a gente prega para os atletas aqui do Santos, da Portuguesa, do Jabaquara, de outras equipes, de outros esportes também. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então eu via muito atleta aqui, às vezes, aceitar Jesus, mas ia para outra cidade, para outro clube, para outro país e desviava, não perseverava em servir a Deus. E eu via aquilo e ficava triste, porque eram pessoas que eu conhecia, né, que estavam bem. Então eu comecei a, por exemplo, em São Paulo, em Campinas, em Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, comecei a ir em alguns lugares que conhecia os atletas, para tentar ajudá-los de alguma maneira, para que não se desviassem do plano que Deus tinha para eles, né? E a partir daí, enquanto fazia isso, enquanto não estava jogando, e quando eu estava jogando, fazia as reuniões nos clubes que eu estava. E em uma dessas reuniões, eu estava jogando em Manaus, tinham cerca de 5 atletas cristãos ali, a gente estava orando um dia, e Deus usou a vida de um para começar a falar comigo, falando assim: você vai viajar para as nações, eu vou te levar para pregar minha palavra, eu vou te usar no meio do esporte. E na época eu estava jogando, eu pensei, então eu vou jogar no Real Madrid, vou no Barcelona, né? Vou para longe, Deus está falando. E aí depois eu fui ler Isaías 55, diz que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Deus tem pensamentos muito maiores que os nossos. E aí eu vi que o meu plano era bom, mas o de Deus era muito melhor, que Deus estava pensando muito mais longe. E aí eu entendi, depois de um tempo, que Deus estava me chamando para algo específico, que era através do esporte, né? Isso aconteceu em Manaus, depois eu estava no Rio de Janeiro e estava com os amigos também. Um dia a gente orando lá no culto que teve, um dos irmãos começou a repetir tudo isso que esse irmão de Manaus falou: tio, eu quero te usar, eu vou te levar para as nações, eu quero que você fale do meu amor e tal. E começou a compartilhar. E eu entendi que Deus estava falando algo específico comigo. Depois, aqui em Santos, em uma das reuniões, eu chamei um pastor, um irmão, para orar, e quando finalizou, ele falou a mesma coisa. Então, foram pessoas diferentes, em lugares diferentes, falando o mesmo chamado, o mesmo propósito. E aí eu entendi que Deus estava me chamando para algo específico através do esporte. Então, eu deixei de correr atrás de equipes para jogar profissionalmente e comecei a me dedicar àquilo que Deus estava me chamando para fazer. E aí o que o missionário faz é mais ou menos isso. Para ser um missionário, primeiro a pessoa aceita Jesus, né? Respondendo a pergunta do Otávio, né? Primeiro a pessoa aceita Jesus e deixa Deus direcionar como Ele quer usar a vida de cada um. Tem uns que são... A Bíblia diz que Deus chama uns para serem presbíteros, pastores, outros são atletas, pastores, né? Como a gente vê o caso do Ricardo Oliveira, que é um pastor, que é um jogador e está fazendo a obra do mesmo jeito. Então, é basicamente isso. Mas aí você tem que ter um chamado, né? Porque tem muita gente que, chega no meio da roda dos amigos e fala: eu quero ser pastor. Aí, primeiramente, você pergunta: mas você foi chamado? Ah, não, não, vou lá, faço a faculdade, né? Às vezes não pede nem autorização do pastor da igreja em si, né? Já vai se matricula na faculdade lá que tem de teologia ou seminário e vai embora. Mas, aí depois o cara se forma, né? E aí ele
no decorrer do caminho, depois que já está formado ali no meio do público ali, ele vê que, putz, não era isso, né? Aí, ou o cara vai para frente, continua, né, tentando melhorar, né? Ou ele desiste, né? Acontece essas coisas também, né? Tem que. Eu nunca pedi a Deus, eu nunca peço a Deus, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero fazer isso. Eu entendi que a palavra de Deus precisa ser anunciada através daquilo que eu faço, que é o esporte. Então, no dia que eu entendi, eu comecei a fazer independente de ser chamado ou não, porque a Bíblia diz ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, então é um mandamento, né? E aí não precisou descer um anjo e falar assim, ó, você tem que fazer isso, porque a gente quando entende que Jesus morreu por nós, a gente quer que os nossos amigos também sejam salvos e mudem de vida. E aí, como você falou, tem gente que pensa que é só ir lá estudar e se preparar, mas se é um chamado específico, Deus vai fazer no tempo dele, né? Como ele fez com Davi. Davi estava cuidando de ovelhas e Deus falou assim: você vai ser rei, que eu estou vendo o seu coração e eu quero te usar. Tem outros que Deus vai usar em outras áreas. Então, o principal é a gente cumprir o mandamento do ID, né? Da grande comissão de fazer discípulo em todas as nações. E aí o que Deus tem para cada um, ele vai mostrando com o tempo. É mais ou menos assim, Deus chama e fala assim, vem que eu te mostro no caminho. Vamos lá que eu vou te direcionar naquilo que eu quero para a sua vida. Verdade. Deixa eu só mexer aqui na lâmpada aqui da transmissão, porque tá muito branco. Tá bem, mas eu tô branco, então eu estou doente. Só mexer aqui, porque ontem tava de boa na entrevista. Mas está aparecendo bem, a camisa está vermelha, aparece bem. Agora deu uma melhorada. Tá escurado. Melhor. Bom, vamos lá, dar uma continuidade. Perguntaram se tinha alguma diferença entre missionário de alguma das religiões. Ou missionário, todos os missionários fazem alguma coisa sem tirar a bandeira da religião. Vai. Tipo, o cara que é Eu cristão não, eu não faz entendi a o mesma. início. Não entendi o início da pergunta. Perguntaram se tem alguma diferença entre missionários. A palavra missionários, acho que todos fazem as mesmas coisas. Sim. Só que aí eles seguram as bandeiras da igreja tal, da dominação tal. Tem alguma diferença entre isso, entre eles? O que muda é o que cada um faz, né? Porque existem, por exemplo, missionários na área do esporte, que é o meu caso, atuo na área do esporte. Existem missionários que trabalham com índios, existem missionários que trabalham com povos não alcançados, existem. Aí é o chamado, é Deus que direciona cada um, e claro, cada um tem a sua igreja, né? Porque sem a igreja ajudar, sem o sustento que a igreja dá, no meu caso é a Cristo a Resposta, se não tem um sustento, você fica difícil fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas, por outro lado, quando Deus chama, Ele vai direcionar tudo e vai abrir as portas e mostrar e dar aquilo que é necessário para que a palavra seja anunciada, né? No seu caso, você é um missionário que trabalha na igreja ou você é um missionário que é enviado para diversos países, diversos lugares? Eu faço um trabalho hoje com esses atletas. A gente tem duas reuniões semanais aqui em Santos, né? Uma é aqui na Cristo da Resposta na quinta-feira e outra na Igreja Batista no canal na Ana Costa na segunda-feira. Então, a gente tem esse trabalho e eu faço paralelo a isso. Às vezes eu faço viagens para visitar os atletas, porque, como falei no início, alguns se convertem e devido à mudança de país, de cidade, às vezes não falam o idioma, não conhece ninguém numa igreja. E aí, como eu conheci, às vezes, muitos, ainda quando estavam na base, com 12, 13, 15 anos, eles acabam me convidando para ir nessas cidades e, às vezes, até alguns países para a gente fazer reuniões nos lares com as famílias, com outros atletas do clube. Então, eu acabo fazendo esse trabalho de tanto aqui quanto fora, e depende da direção que Deus dá. E também tem um trabalho que a gente faz específico, que é de viagens com equipes de futebol cristãos, e a gente vai para países fechados para o evangelho, para países que às vezes são mais difíceis, né, das pessoas receberem a palavra. Por exemplo, eu fui para a Líbia, para a Síria, para o Líbano, para países que você olha e fala, meu,
na Ásia também, Camboja, Nepal. Então, todos esses lugares que Deus nos direciona e alguns outros da Europa também, que também precisa da palavra, né? A gente vai onde Deus mandar. Então, Ele direciona, a gente está como Isaías, né? Eis-me aqui, e aí ele fala, ó, quero te fazer isso, quero que você faça isso. Então, existem, claro, missionários que são chamados para um lugar específico. A gente tem uma missionária na nossa igreja aqui que ficou mais de 20 anos no Camboja. Tem um que a igreja sustenta e ajuda também, que já está há muito tempo no Nepal. Tem outro, um casal que está na Inglaterra. Então, cada um tem o seu chamado e a sua área de atuação, né? Entendi. E quando você está nesses países, assim, que são muçulmanos, principalmente vocês são muçulmanos, como é que você trabalha? Como é que você consegue chegar a abordar as pessoas? Tem que ter um cuidado, né? Porque pode vazar, né? Como que é que você... Qual é o É, seu procedimento? quando a gente está em país fechado para pregar a palavra, porque existem outras religiões também que têm perseguição também, né? E aí, quando a gente está nesses lugares, quem nos convida, no caso o pastor, o missionário que nos convida, a gente vai tomando atitudes e dando os passos de acordo com aquilo que ele fala. Então ele fala assim, ó, a gente vai, por exemplo, ter um jogo contra um time de ciganos. Aconteceu isso na Síria. Ele falou, para esses vocês podem falar da palavra de Deus, que a gente já está trabalhando com eles. Aí teve um outro jogo que era com um outro trabalho com crianças, que era com o pessoal mais fechado, mais radical. Eles falavam assim, ó, nesses vocês não falam nada, vão lá, jogam futebol e vão embora, porque o futebol vai abrir a porta para eu entrar depois, e aí eu vou aos poucos semeando a palavra. Então a gente vai de acordo com cada país, com cada direção que cada pastor dá, entendeu? Porque a gente pode chegar lá falando de Jesus e atrapalhar o trabalho, e às vezes até o pastor, a pessoa que convidou a gente, sofre perseguição porque vão procurar quem foi que levou essa equipe lá. Então você vai meio que pisando em ovos, né? Mas aí em cada país, em cada cidade, Deus vai dando a estratégia diferente e a gente vai falando de acordo com o que dá, né? Conheci uma missionária presbiteriana da Jardim de Geração aqui em Santos mesmo. Ela foi mandada para Maldívias, Ilhas Maldívias, né? Aquele paraíso, né? Aquelas águas cristalinas. Sim. E ela estava fazendo todo um projeto lá, toda a parte de missões, e vazou, porque lá é um país muçulmano, muito muçulmano, Fechado, muito é. radical. E aí vazaram, descobriram que ela foi como ela é fisioterapeuta, mas ela descobriram que ela era evangélica, crente, né? E aí o pessoal lá da comissão falou, meu, vaza daqui, porque senão o bicho vai pegar pra você. Entendeu? Então, não voltou mais. É, Complicado. existem muitos casos assim de pessoas que são mandadas embora mesmo e às vezes até com a roupa do corpo, não tem direito a nada. Então tem que estar. É como eu falei, né? Deus chama cada um para uma área específica e ele vai dando direção do que fazer, do que não fazer. Mas uma coisa é certa, a gente não pode deixar do que tem visto e ouvido, né? Não pode deixar de pregar a palavra de Deus, né? Verdade. Legal, legal. E nesse meio da tua pegada aí como missionário e tudo, muitos jogadores no meio do futebol aí, ou outros esportes, se converteram. Ah, bastante, graças a Deus. Eu faço esse trabalho há mais de 20 anos, então tem muitos atletas, né, de diversas modalidades que a gente lança a semente, alguns até aceitam Jesus a princípio, logo no começo, né? Outros acabam passando 10, 5 anos, 10 anos, às vezes até mais, e quando já estão perto do final da carreira, entende que a fama, que o sucesso, que aquilo que conquistaram não é mais importante que a palavra de Deus, porque quem tem o Espírito Santo sabe do poder de Deus que existe dentro de cada um, né? A Bíblia diz que nós somos um vaso de barro, mas que carregamos um bom tesouro. Então, esse tesouro é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. E aí, quando o cara entende isso, ou a menina, né, a atleta masculino, feminino, independente de país, independente de idade, quando entende que não tem outro caminho, a pessoa não tem como abrir o coração, não tem como não abrir o coração para Deus. Então, ao longo desse tempo aí, muitos, graças a Deus, já se converteram, hoje são casados, têm famílias, então fazendo diferença nos clubes que estão aí. E teve outras pessoas que você já viu que estavam também na mesma pegada que você no futebol, tiveram chamado e largaram tudo também? Já eu joguei uma vez com um atleta em Brasília, e aí, na verdade, esse eu, não, eu perdi contato com ele, não sei se ele
foi ser pastor, missionário depois, mas ele literalmente parou de jogar. Ele abriu mão de tudo para ir realmente se dedicar à palavra. Eu falei, amém, né? Se Deus chamou, se Deus deu direção. É que quando eu tô aconselhando o atleta, eu gosto de falar para eles aproveitarem o máximo da carreira deles, porque uma hora o corpo não vai aguentar mais, né? O alto nível de competição. E aí a pessoa vai ter a vida toda pela frente depois para poder pregar, fazer tudo. Enquanto isso, vai pregando também através da modalidade que pratica, do trabalho que faz, né? Já teve situação de, talvez não com você, mas com outros jogadores, que o cara tá ali, o pessoal lá se reunindo, pô, vamos lá, vamos falar de Deus, quero falar de Deus com vocês, isso aqui, tô sentindo. E chegar algum diretor e falar, não, aqui não. Quer fazer, vai fazer na sua casa. Já teve momentos assim? Já teve Desagradáveis? aqui quando vem os clubes jogar contra o Santos aqui, ou às vezes até contra a Portuguesa, né? Por conhecer alguns atletas, alguns já me mandam mensagem antes, falar, eu vou estar no hotel tal dia, então vamos lá fazer reunião. E aí a gente vai no hotel, faz reunião em um quarto, vão às vezes, dependendo do clube, 2, 3, 5, 10, às vezes até mais atletas. E aí tem equipes que o treinador não deixa, não libera entrar. E aí você respeita, né? Claro que vai ter contratempo, vai ter. No mundo tereis aflições. Então, mesmo querendo fazer a obra, a gente vai ter pessoas que não vão querer, porque o diabo quer atrapalhar tudo isso também. Mas a gente vai de acordo com a direção que Deus dá, né? E aí, quando eu não consigo fazer reuniões, a gente vai no hotel, acaba sentando lá numa mesa, tomando café, conversando e acaba ali compartilhando a palavra de alguma maneira também para não perder a oportunidade. Sim. Mas aí também o cara consegue fazer no particular, né? Pega uma hora, pô, tô de folga, pega lá, te liga, faz uma chamada aqui nem aqui, começa a falar contigo também, né? É, hoje a Começa gente com tem o mundo, umas né? Mas Hoje a gente tem umas reuniões semanais aí com atletas do mundo todo, então isso é muito bom porque se acaba a internet aproximou muita gente, né? Por mais que está longe, também o tempo de isolamento que cada um ficou, mas sabendo usar, a gente usando para o bem, como é o caso que você está fazendo aí, né? Fazendo lives e anunciando a palavra de alguma maneira também. Então, tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, a gente vai usando com sabedoria para a glória dele, né? da tua igreja passou o Adam, passou o Thor, né? O Lon Thor. Conheci eles na faculdade. Por acaso eu conheci o Joe, não sei se você conhece, o Sim, Jonathan, também é sim. da bola aí. E o Jonathan era da minha sala. Aí ele desistiu, né? Teve que sair por causa que teve filho. E aí eu fui para uns jogos com eles na Palavra da Vida. No final o Joe nem apareceu lá. E aí eu não lembro se era o Luizinho, não lembro quem era o técnico, se era o Claudinho, alguma coisa assim. E ele, pô, cara, eu sei que tu joga bola, mas como tu apareceu do nada, nem pude te escalar. E aí eu fiquei lá só de torcida, né? Aí eu falei, não, tudo bem, tô tranquilo. Né? Apareci por acaso, né? Vim como visitante. E aí acabei fazendo amizade com o Adam, com o Luan. E aí eles também passaram pelo canal aqui também, falaram, Legal. usando São bênçãos, os dois são a bênçãos, né? modalidade de esporte. E foi bem legal a entrevista deles. E assim, eu convido o pessoal, muita gente que eu tava aí na minha igreja, tava convidando a galera, mas a galera não aceitou, né? Falou que tinha vergonha. Eu falei, pô, cara, tamo online. Mas assim, se você não quiser, eu tiro dos comentários, né? E fica só eu e você, entendeu? Não tem problema. As pessoas vão ver, mas, né? Porque é a mesma coisa que você tá lá tocando na igreja ou falando de Deus no meio de um monte de gente e você ali online falando pro mundo inteiro. Eu acho que, né? É, Que nem muitas pessoas que já passaram por aqui, pessoal de São Paulo, falou, cara, eu não falo para evangélico. Por quê? Eu tenho que falar para o mundo. Tem que falar a mensagem de Deus para o mundo. O que adianta eu falar lá para o pessoal das quatro paredes, né? A gente tem que pegar o evangelho para o mundo, né? Para alcançar mais pessoas vão ver. Teve uma vez no ano passado que um professor de jiu-jitsu ele falou que ele se converteu bem numa live minha. glória E a foi um Deus. dia que foi a live do Adam. Entendeu? O Adam falou de Deus, mas ele falou mais do futebol, mesclou mais o negócio do futebol, junto assim. E aí esse rapaz, ele falou, cara, eu peguei a live do rapaz à tarde, que eu fiz uma tarde e fiz uma noite. Ano passado eu tava assim, 5, 6, 7 no mesmo,
Então, por isso que tem um monte de perfil aí, né? O pessoal pergunta, por que tanta perfil aí? Fazendo entrevista, tava bombando, né? E aí o cara falou que passou a tarde inteira vendo várias lives, vários outros irmãos que apareceram aí, e ele falou, meu, me converti a alguma coisa veio no meu ouvido aí, eu ajoelhei, comecei a chorar e pedi Deus pro meu coração. Caramba, foi impactante ali, acabou a entrevista, não, ele falou, ele falou, caramba, sério? Isso, né? E aí ele É como falou, eu falei, né? A palavra não volta vazia, a gente não sabe o que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada um, né? verdade. E aí eu falei, o cara falou, cara, teu canal tá sendo bem usado. Às vezes você acha que não, né? Mas vem tanta gente no canal, tipo, o Jô Soares de Santos, né? Que praticamente vem muita gente. Eu mesmo quis abrir, o YouTube depois elogiou, falou, caramba, que legal que o teu canal tá assim, né? Muita gente vem, vira um canal de entretenimento, você aceita todo mundo. E, e só falam para não ser muito aberto, né? Tipo, pegar muito evangelho. Assim, que eles derrubam, nos Estados Unidos, eles estão derrubando um monte, né, de vídeo. Eu falei, não, tem um duplo sentido, né? Por isso que eu falo, pessoal, fala mais do esporte, fala mais do que você faz, mas não deixa de falar de Deus. É, tem que ser um pouco de cada, né? Sim, sim. Bom, por aqui acabou as perguntas. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Acho que não. Eu costumo fazer assim, as práticas, antigamente eu estava me encontrando com as pessoas, mas devido à máscara não fica muito audível, né? Então, mesmo colocando a legenda, fica esquisito. Então, eu vou pedir para você me mandar vídeos e fotos e a gente fazer um bem bolado, um clipe, e jogar lá no canal, para a Beleza. galera ver a prática, tá bom? A prática do missionário, a prática que você faz, para a galera ver tua rotina. E, Tranquilo, pode então, deixar. Wagner, que mensagem você quer deixar para a galera que viu nossa entrevista agora, que deixou algumas perguntas e vai ver lá no canal do YouTube? Já adiantando que o canal é o Personal Psicocare. Quem tá vendo aí, galera, é só tirar o DR que aparece lá no Busca. Tem mais de 300 e poucas entrevistas. E do Wagner também vai estar lá. Amém. Eu quero falar, né, como foi perguntado aí acerca de missionário, eu quero falar que o principal é a pessoa entregar a vida nas mãos de Deus, né? Independente se vai ser jogador de futebol, se vai trabalhar em outra área, outra profissão, independente disso, é saber que Jesus morreu por nós e tem um plano para cada um de nós. Então, quando a gente toma essa primeira atitude de abrir o coração para Deus e buscar, a palavra de Deus diz: buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, a gente, independente da situação que possa estar passando, cada um, se abrir o coração e realmente buscar Deus, vai ver que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pede, pensa ou imagina. E o plano dele é muito melhor, a vontade dele é muito melhor do que a nossa, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, o meu conselho é que você, se não conhece ainda esse plano que Deus tem para você, entregue a sua vida nas mãos dele. De repente, você já conhece, está um pouco desanimado. Desperta, tu que dormes, né? Tem que cair em si, igual o filho pródigo fez. O filho pródigo estava lá comendo comida de porco e caiu em si. Falei, meu, eu preciso voltar para casa do meu pai. A presença de Deus, então, volta. E você que já conhece, que já está firme, que permanece aí, continua vigilante e pede para Deus te mostrar o que você pode fazer através da sua vida. O que Deus quer através da sua vida. Porque Deus tem um plano para você também, para cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida e através da sua vida. Amém? Obrigado pela oportunidade aí, por compartilhar. É muito bom poder falar da palavra de Deus e que Deus te use também aí, Diogo, no trabalho que você tem feito, não só nas lives, né? Mas esse trabalho de personal também que acaba tendo esse dia a dia aí com pessoas do esporte, você também vai ser usado para fazer diferença na vida deles. Obrigado. Isso aí. Muito obrigado aí. Que Deus te abençoe. Abençoe todos que viram a nossa entrevista. E fico esperando teu vídeo, tuas fotos aí, pra gente fazer uma coisa bem legal lá, também para jogar lá no canal, tá bom? E Amém. quando você Valeu, quiser Wagner. fazer outras entrevistas, quiser falar alguma coisa, ou quiser indicar algum jogador, tá aberta a casa, vai ser bem recebido a pessoa e você quando quiser fazer outra entrevista, tá bom? Amém. Valeu. Obrigado pelo convite aí. Deus abençoe. Tamo Valeu, junto. Valeu, galera. Deus galera. Deus abençoe. abençoe. Tchau.